José, o padeiro e o copeiro. A história de José, o padeiro e o copeiro é uma lição de fé e perseverança diante de adversidades. Após ser falsamente acusado e preso, José confiou em Deus e tornou-se responsável pelos demais prisioneiros, inclusive os dois novos companheiros de cela, o padeiro e o copeiro. Através da interpretação de sonhos, José pôde ajudá-los, mas nem sempre a vida segue o caminho que esperamos. Essa história nos ensina a manter a fé e confiança em Deus mesmo diante das situações mais difíceis. Após ser falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi levado à prisão. Mas, nesse lugar difícil, José descobriu que Deus estava com ele. O carcereiro se agradou de José e o promoveu como responsável pelos demais prisioneiros. O carcereiro também descobriu que poderia confiar em José para cumprir suas responsabilidades sem precisar de inspeção sobre ele. Deus dava sucesso a José em tudo o que ele fazia. Enquanto isso, no palácio de Faraó, havia um copeiro responsável por servir as bebidas a Faraó. Confiava-se neste homem para que ele garantisse que ninguém envenenaria as bebidas que ele servia a Faraó. No entanto, ele desagradou tanto a Faraó que, um dia, os guardas foram chamados. E ele foi levado para a prisão onde José estava detido. No mesmo dia, também havia um padeiro de Faraó trabalhando. Ele também desagradou o Faraó e foi arrastado para a prisão. José era o responsável por cuidar desses dois novos companheiros de cárcere. Algum tempo depois, quando José chegou à cela dele certa manhã, ele viu que ambos pareciam tristes. Nós dois tivemos sonhos, mas não os compreendemos, eles murmuraram. Deus pode interpretar sonhos, José lhes disse. Contem-me sobre o que sonharam. O copeiro falou primeiro. Em meu sonho, eu vi uma videira na minha frente, e na videira havia 3 galhos. Logo que ela brotou, floresceu e seus cachos produziram uvas. A taça de Faraó estava em minha mão, e eu peguei as uvas e as espremi na taça de Faraó. Então coloquei a taça na mão de Faraó. Isso é o que quer dizer, José lhe disse, os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, o Faraó lhe devolverá seu emprego e você servirá a taça dele novamente. Então, José pediu ao copeiro para lhe fazer um favor. Eu fui trazido à força para fora da terra dos hebreus e agora me encontro na prisão, sem ter feito nada de errado, explicou. Quando você tiver seu emprego de volta, por favor, fale sobre mim para o Faraó. Depois, o padeiro contou o seu sonho. Sobre minha cabeça estavam 3 cestos de pão. No cesto de cima, havia todos os tipos de pão e doces para Faraó. Mas os pássaros estavam comendo desse cesto sobre minha cabeça. Os 3 cestos são 3 dias, José explicou e então trouxe a má notícia. Em 3 dias, o Faraó cortará sua cabeça, e os pássaros comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu uma festa para todos os seus oficiais. O padeiro e o copeiro foram convocados da prisão. Todos aguardavam o julgamento de Faraó sobre os 2 homens. O copeiro foi liberto e seu emprego lhe foi devolvido. O padeiro seria o próximo a conhecer seu destino. O Faraó ordenou sua execução imediata. Sua cabeça foi cortada e empalada em um poste. Depois de voltar ao seu emprego, o copeiro esqueceu completamente de José e não mencionou o nome dele a Faraó. O que fez José ser deixado na prisão, mas ele sabia que Deus estava com ele. Conclusão. A história de José, o padeiro e o copeiro nos mostra que, mesmo diante de adversidades, podemos encontrar força e esperança na fé em Deus. Assim como José, podemos confiar em que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco e nos guiará pelo caminho certo. Por isso, é importante compartilhar essa história e encorajar outras pessoas a confiar em Deus em suas próprias lutas. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para levar essa mensagem de fé e esperança adiante.